2026 é ano de Copa do Mundo, rapaziada. Eu tô com muita expectativa que o Brasil possa ser campeão. E já pegando o hype da Copa do Mundo, eu faço a pergunta pra vocês: Copa do Mundo define legado de um jogador, rapaziada? Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você deixar um like no vídeo aí, se inscrever no meu canal, clicar no botão de se inscrever, rapaziada. Comenta alguma coisa, se você quiser comentar uma coisa me xingando, me criticando, pode comentar que eu vou estar lendo o comentário, inclusive vou responder os comentários, beleza? Então é isso aí, rapaziada, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo, né? Quando a gente começa a falar de Copa do Mundo, a primeira pessoa que a gente lembra, obviamente, é o Pelé, porque o Pelé simplesmente é um jogador geracional que ganhou a Copa do Mundo simplesmente 3 vezes. O cara ganhou sua primeira Copa com 17 anos e a sua última com 29, ou seja, o Pelé é claramente o craque da Copa do Mundo, é claramente o melhor jogador que já jogou a Copa do Mundo, o melhor também, o maior jogador disparado que jogou a Copa do Mundo. Mas se a gente tirar a Copa do Mundo do Pelé, será que o Pelé ainda conseguiria ser um grande jogador? Ainda seria o rei do futebol? Rapaziada, rei do futebol eu realmente não tenho certeza, mas que o Pelé seria grande, isso eu tenho muita convicção, até porque o Pelé ainda seria o jogador que mais marcou por um único clube, só um recorde que foi batido pelo próprio Messi recentemente, apenas em 2021, se eu não me engano, que o Messi bateu o recorde que era do Pelé de mais gols e o único clube. Só que a média do Pelé é muito, mas assim, muito superior à média do Messi, né? Apesar de não ser apesar da média do Messi não ser uma média ruim, só que a média do Pelé é quase de um gol por jogo, mano. Além disso, o Pelé, mesmo que não seja de forma oficial, foi o primeiro jogador da história a chegar à marca de 1000 gols oficiais, né? Oficiais não, minto, chegar a 1000 gols de fato, né? Até porque oficiais, quem vai chegar é o Cristiano Ronaldo nessa temporada, pelo menos eu espero que vai ser nessa temporada, né? Além disso, rapaziada, a gente tem que lembrar vários recordes insanos que o Pelé tem. Se a gente for tirar a história dele na Copa do Mundo, obviamente, o Pelé é 6 vezes campeão brasileiro, até porque muita gente vai comentar que é Taça Brasil, mas a própria CBF confirmou que é Brasileirão, então quem sou eu para questionar? Ganhando o Campeonato Brasileiro, o Pelé também foi campeão 2 vezes da Libertadores e 2 vezes campeão do Mundial de Clubes. Inclusive, o Santos daquele Pelé foi simplesmente o primeiro time brasileiro a conquistar o Mundial de Clubes, rapaziada. Se eu não me engano, foi contra o Milan e o Benfica, né? Alguém me corrija se eu estiver errado. Eu sei que foi contra o Benfica, mas o outro eu não tenho certeza. Agora, outros jogadores, será que seriam tudo isso se ainda tivesse Copa do Mundo? O próprio Messi, rapaziada. Será que se a gente tirar a Copa do Mundo do Messi de 22, o Messi ainda seria uma lenda do futebol? Rapaziada, eu acho que isso é uma pergunta meio óbvia e a resposta é óbvia também. É óbvio que o Messi seria uma lenda. O Messi, antes de conquistar a Copa do Mundo, ele já era o maior vencedor da história do prêmio individual mais importante do futebol, que é a Bola de Ouro. Além disso, o cara se bateu a marca do Pelé de mais gols por um único clube. Além disso, o cara também se tornou o maior assistente da história do futebol, o jogador com mais assistência na história do futebol. Então, mesmo se a gente for tirar a história do Messi na Copa do Mundo, o Messi ainda continuaria com uma história absurda, né? Mas a gente tem alguns jogadores que tem muita história, mas muita história, porém não conquistaram a Copa do Mundo. Até o momento só falo de jogadores que conquistaram a Copa do Mundo, como o Messi e o Pelé, mas agora eu vou falar de alguns jogadores que são absurdos, fenomenais, porém não conquistaram a Copa do Mundo, e o primeiro que eu lembro de fato não é o Cristiano Ronaldo, e sim ele, Johan Cruyff. Mas por que eu lembro do Johan Cruyff? Johan Cruyff porque ele simplesmente liderou a maior revolução tática da história do futebol. Quem vai lembrar, né? Até porque ninguém vai lembrar, até porque eu acho que ninguém que tá vendo esse vídeo aqui é nascido naquela época, nem mesmo eu, mas o Johan Cruyff foi um grande jogador que revolucionou a história do futebol. Se você conhece o Barcelona como o time do tic-tac, o time que toca, que investe muito na base, saiba você que foi o Johan Cruyff que investiu nisso, rapaziada. Se o Barcelona tem toda essa base, se o Barcelona tem um time muito estruturado hoje em dia, se o Barcelona foi campeão de tríplice coroa, foi porque o Johan Cruyff implantou essa filosofia no Barcelona, que fez o Barcelona crescer e avançar e se tornar um dos maiores clubes do mundo. Só não é o maior time da Espanha porque tem o Real Madrid. Mas enfim, tirando isso, dá para dizer sim que o Johan Cruyff é sim uma grande lenda do futebol. Mas por conta da Copa do Mundo, o cara muitas vezes é visto como jogador coadjuvante, jogador que não ganhou. Mas eu digo para vocês, a Copa que ele jogou foi justamente a Copa de 1974, uma Copa onde no final ele chegou na final da Copa do Mundo, mas infelizmente, mesmo jogando futebol muito, mas assim, muito superior à seleção da Alemanha, que acabou sendo a campeã, ele acabou sendo vice. Porém, rapaziada, a verdade seja dita, o craque disparado daquela Copa do Mundo foi justamente ele, Johan Cruyff. Mas tem um porém, né, rapaziada? O campeão não foi ele, e sim a seleção da Alemanha, manha de Gerd Müller, inclusive. Mas mesmo assim, naquele ano, mesmo sem ganhar a Copa do Mundo, o Johan Cruyff levaria o prêmio de melhor jogador do mundo para casa, que seria inclusive a sua terceira bola de ouro, se eu não me engano.
né? Dito isso, é claro que eu vou chegar a falar dele justamente, que é ele, Cristiano Ronaldo, que diferente do Cruyff, a gente tem que ser realista que o Cristiano Ronaldo não tem uma história na Copa do Mundo. Ah, mas ele marcou um hat-trick contra a Espanha na Copa do Mundo, mas foi um hat-trick numa fase de grupos. Ah, mas ele... Não, rapaziada, não tem muito o que falar, ele até chegou numa semifinal de Copa do Mundo, porém ele não contribuiu com nenhum gol e nenhuma assistência, né, rapaziada? Apesar de eu ser muito fã do Cristiano Ronaldo, eu tenho que admitir que em Copas do Mundo o Cristiano Ronaldo não é o Cristiano Ronaldo que a gente conhece. Apesar de ele ter muitas atuações brilhantes, mas a única atuação brilhante que eu lembro dele de fato foi a atuação dele contra a Espanha, quando o cara marcou um hat-trick. Realmente foi uma atuação brilhante. Mas fora isso, o cara só marcou mais um gol, né, na fase de grupos e depois foi eliminado contra o Uruguai nas oitavas de final. Porém, o Cristiano Ronaldo, rapaziada, dá pra dizer que ele não é uma lenda só porque ele não tem Copa do Mundo? Óbvio que não. Cristiano Ronaldo é um jogador que é pentacampeão da Champions League, o cara possui 5 Champions League, o cara já foi 6 vezes artilheiro seguidamente da Champions, sendo que no total ele tem 7 artilharias. O cara é provavelmente o maior jogador da história do Real Madrid e também é o maior artilheiro da história do Real Madrid, sendo que o cara possui mais gols do que jogos, mano. Isso aqui é absurdo. Além disso, o cara é o jogador que mais marcou contra o Barcelona, né? Não pode ser do Real Madrid, até porque ele jogou no Real Madrid. E mesmo assim, eu acho que é bem difícil você falar que o Cristiano Ronaldo não é uma lenda do futebol. Então, esse papo que vocês dizem que muita gente fala que Copa do Mundo define o legado de um jogador, claro, define, mas para alguns, e é claro que eu vou chegar nele também, que é Diego Armando Maradona. Não posso deixar o vídeo sem falar sobre Maradona, porque o Maradona, rapaziada, para mim ele é o oposto do Cristiano Ronaldo, que foi brilhante em seleção e brilhante em clubes, só que a gente tem que admitir que o Maradona ele foi muito, mas assim, muito mais brilhante pela sua seleção do que pelo seu clube. Ah, mas ele foi campeão italiano pelo Napoli, ele foi o craque, ele poderia ter ganhado a bola de ouro. Mesmo assim, eu acho que é um argumento meio raso, porque acho que vocês não sabem, mas as bolas de ouro que o Maradona deveria ter ganhado, que são duas, justamente essas duas que ele deveria ter ganhado foi justamente em ano de Copa do Mundo. Olha só que ironia, né? Isso porque realmente em Copa do Mundo Maradona era embaçado, tanto é que foi campeão, considerada a maior atuação da história de jogador em Copas do Mundo, mas mesmo assim eu acho pouco, sendo bem sincero com vocês, por isso que eu mesmo considero que o Cristiano Ronaldo é maior para a história do futebol do que o próprio Maradona, apesar do Maradona ser um jogador absurdamente fenomenal. Eu acho que o Maradona ele é um pouco desequilibrado nesse quesito, tá ligado? Acho que em quesito de clubes ele não chega nem aos pés do que ele fez por seleção, coisa que não acontece com o Cristiano Ronaldo, que joga muito por clubes, muito por seleção, só não jogou bem na Copa do Mundo de fato, né? Mas mesmo assim o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo. Então, qual que é a minha conclusão para isso, rapaziada? A minha conclusão é que sim e não. Copa do Mundo pode se definir legado de jogador, como foi o legado do Maradona. Na minha opinião, eu acho que eu vou falar uma opinião bem polêmica para vocês, mas se Maradona não tivesse ganhado a Copa do Mundo, para mim ele estaria no mesmo patamar do Zico, por exemplo, ou até menor. Podem me julgar nos comentários, mas essa é a minha opinião. E o Cristiano Ronaldo, para mim, hoje, ele é um jogador sim maior do que o Maradona, mesmo sem conquistar a Copa do Mundo. Então, rapaziada, esse foi meu vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, rapaziada. Se inscreve no meu canal, clica no botão de se inscrever aí embaixo. É o botão vermelho, rapaziada. Não se esquece de se inscrever, porque a maioria do pessoal que vê meus vídeos não é inscrito. Então, não seja esse tipo de pessoa, rapaziada. Se inscreve no meu canal. Então é isso aí, meus manos. Tamo junto hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe a todos. Tchau.